Sejam todas, sejam todas bem-vindas. Vamos falar sobre lua, vamos falar sobre passado, vamos falar sobre viver o novo. Quem é que não quer viver o novo, né? Mas será que você está pronta para deixar o passado no passado? Então, nessa live de hoje, a gente Ai, vai ai, ai. passar, por três passos para virar a chave e realmente viver o novo. Será que você não está trazendo o passado, o antigo, o velho para cá, Com recriando certeza. aí? Recriando, né, o passado, algo que já aconteceu. Será que você não está pronta realmente para virar a chave e ir em direção ao novo? Então, hoje a gente vai ensinar esses três passos aqui. Então, fica com a gente que a aula hoje ela é bastante prática, né? A gente já trabalhou aí as respirações, então vamos lá. É tempo de lua nova no signo de Câncer. Prestem bem atenção nisso aqui. Lua nova no signo de Câncer. É um momento profundamente emocional que nos convida a voltar para a casa interna. A Fran falou várias vezes ali durante a vivência sobre a casa, mas pode nos prender nas memórias do que não deu certo. O que que acontece com o signo de Câncer, gente? Que é um arquétipo que todos nós temos esse signo em algum lugar do nosso mapa. E a Fran fica chocada todas as vezes que eu mando para ela o que está acontecendo no céu. E ela fala: Mas é o que está acontecendo comigo. Ai, que nervoso. É, porque a gente está muito conectada na energia da Lua. Umas mais, outras menos, umas nas percepções, outras não. Mas o que a gente tem que entender é que a Lua, ela manifesta marés, ela muda marés. Por que que não vai mexer com a gente, né? Que é- Somos Esse bichos. corpinho de 70% e mais de água, né? Exatamente, somos bichos também, temos instinto também, somos parte da natureza também, apesar da gente ter se esquecido disso. Então, a lua nova, voltando ao signo de Câncer, Câncer está ligado muito à ancestralidade, ao passado, à energia maternal. Porém, essa semana eu consegui acessar isso bem forte. Muitas vezes a gente, enquanto está em processos terapêuticos, a gente fica pensando, o que que eu trouxe do meu antepassado que está afetando a minha vida aqui agora? Ah, minha mãe era assim, minha tia era assim, minha avó era assim. Só que dessa vez, enquanto eu estava meditando, eu consegui trazer a força. Porque também tem a parte que não é dolorida, a parte que é uma vitória e que permitiu a gente estar sempre fazendo um pouquinho a mais e melhor. Então, por exemplo, atendi essa semana uma moça que trouxe a questão da guerra, dos bisavós. E hoje ela está aplicando para a cidadania italiana por algo que os bisavós começaram. Olha que lindo isso, Hum. né? Que E veio, especial. veio ontem pra mim assim, eu fiz minha conexão, né? Eu falei pra você que eu ia começar a sentir a energia antes de deixar a energia me derrubar, assim, né? Tipo, pra eu poder, então essa energia hoje, então peraí, deixa eu resolver minhas coisas aqui, ser aquela que vê a energia ali, né? E aí, nessa conexão, eu percebi que me veio assim, Francine, você é tão apegada em situações, sei lá, numa rejeição que você passa, mas você já pensou que isso é uma libertação? Então, se abre para receber essa bênção, porque essa pessoa que te rejeitou, ela não é compatível com seus valores. Ela não ia fazer bem dentro da sua vida, você ia ficar sofrendo, você ia passar por coisas. Então, ao invés de ficar focada na rejeição, foca na bênção que foi esse livramento. Esse é o Veio olhar que a gente consegue sair do problema e olhar por cima. exatamente. Inclusive no podcast da Kathleen, que está aqui hoje, eu falei sobre isso, que a constelação me ajudou a enxergar as coisas do alto. E é essa visão, gente, que a gente que tem empresa, né, tem que ter. Porque se a gente fosse envolver emocionalmente, cada vez que eu me senti rejeitada, mesmo sendo uma líder, mesmo sendo a líder, ou mesmo sendo um funcionário, enfim. Se eu levar isso para o coração todas as vezes, eu vou viver
na dor. E aí, sabe o que que acontece com o signo de câncer? Pensa num caranguejo. O caranguejo, ele sai, ele vai todo bonitinho, mas se algo acontece, ele enfia para dentro do buraco. E aí a gente fica na nossa dor, se encolhe, não se mostra mais. E isso, para quem é empreendedor, para quem quer colocar a Aí sua desconecta mensagem do no útero. mundo. Exato. E aí a gente vai para um lugar pessoal, né? Pessoal mesmo, e a gente esquece do todo, esquece de ter essa visão maravilhosa que a Fran trouxe. Não é a rejeição, é porque não era compatível. E é isso, vamos continuar. Não estou dizendo que a gente não pode sentir, tá, gente? É. Sente, deixa passar. Resolve, vê Exato, que encontra a bênção na dor para é poder isso. sair. Se a É gente não isso. vê a bênção da dor, a gente não consegue sair, É isso. porque daí não teve coisa boa. Sobre isso. Continuando. A lua nova representa recomeço, semente, novas intenções. Pessoal, essa lua tá muito poderosa, principalmente para nós mulheres. Câncer é um signo muito feminino, então não deixe de colocar as intenções de plantio. Essa energia ela vai reverberar nos próximos 28 dias. Mas cuidado com o que você vai manifestar. A nossa intenção aqui é que você se conecte, porque às vezes o que é bom para Fran não é bom para mim. E olha que a gente tem Uhum, muitos pontos em comum, né? Mas uhum, eu, por exemplo, estava na apresentação dos meus filhos. Então, e a Fran estava aqui com vocês. Então, cada uma tem sua vida. A gente se combina em uhum. alguns lugares, mas eu achei muito respeitoso ela falar, ai, a Cá tá na apresentação do filho. E eu já trabalhei muitas vezes em lugares aonde eu ter filho não era algo bem visto, né? Mas cada uma está num momento de vida, né? Eu com a apresentação do meu filho de 8 anos, mas a gente aqui com vocês. Então, o Meu que Deus, o Davi funciona? tem 8 anos. Nem me fala. Enfim. O que funciona para mim não funciona para Frank, não funciona para Andresa. Cada uma tem a sua particularidade, a sua própria lua, né? A Sim. sua lua. Então, Sim. escute primeiro o que a sua alma está dizendo. Escute. E como que a gente vai fazer isso? Cá, não consigo meditar. Pega isso que a Fran fez, que está no meu Instagram. Gente, isso traz uma calma, uma paz, um centramento, que você vai ver que seu dia vai melhorar. E tá lá, ó, gratuito. Você só precisa fazer. Então, se comprometa com você todos É, os você viu dias. que eu até coloquei a frase genérica como eu confio no meu sentir, porque se eu não sei ainda, eu vou trabalhando essa confiança no meu sentir, até eu desenvolver, até eu sentir confiança de fazer uma intenção, de saber o que eu quero, de ter o meu norte. É sobre um pouquinho todo dia. Vocês não imaginam o quanto isso é poderoso. Qual que é a sombra do signo de câncer? Prestem bastante atenção. Vitimismo. Ai, porque ela deveria ter feito assim. Gente, isso só acaba com a nossa energia. Dependência emocional, eu só vou se ela me permitir ou se ele me permitir. Medo da rejeição, aí, Franzinha. Ciclos A rainha da rejeição. repetitivos. Mas eu também tenho. A minha ferida maior é a da rejeição. Ciclos repetitivos baseados em dor. A Fran trouxe muito bem. Olhe de cima, olhe a bênção escondida por trás de cada situação que você está vivenciando. Então é muito comum nessa fase a gente sentir aquela vontade de voltar para o que era confortável. Muitas clientes nesse lugar, às vezes já saiu de uma relação, aquela relação era tóxica, mas ela começa a fantasiar ali. Ai, que saudade, não sei o quê. Voltar para algo que é confortável, mas aquilo não te cabe mais. A gente tem que pensar como um útero de mãe. Foi confortável, foi bom, mas não te cabe mais. Você já saiu, não tem como voltar para trás, né? Mesmo que já tenha doído. Mas viver o novo exige soltar. E hoje a gente vai mostrar isso para vocês, como que é virar essas chaves. Ai, que delícia, Cat, que bom, que bom, que bom. Ela fica gravada, viu? Depois, se você quiser compartilhar com outras pessoas. Então, continuando. É tempo de lua nova no signo de Câncer. Câncer guarda as memórias, mas também guarda o poder de regenerar, nutrir e reconstruir. O que que é que você está nutrindo dentro de você? França falou algo sobre nutrir que eu achei muito especial. Você quer repetir? Falei? Falou.
A gente nutrir a nossa casa interior, a gente nutrir, né? Sim. Eu não lembro, gente. Eu achei muito especial. É, a gente nutrindo todos os dias, a cada dia, o nosso autocuidado, o nosso silêncio interior, né? Nossa, O que que silêncio. é o nosso Isso, silêncio isso, interior? isso é algo, gente, que se a gente não faz, a gente perde. É uma habilidade que a gente tem, mas que precisa ser nutrida sempre. Então, o carinho com o nosso corpo, o silenciar, é, o sentir o útero, sentir o coração, saber que o útero é a sua sabedoria, que o seu coração é o amor que tá ali por você e tudo que tem de abertura e desenvolvimento, né? Que o amor ele nunca vai diminuir. Gente, isso é muito interessante. Imagina, a gente fala sempre que quando alguém passa pela nossa vida, a gente quer esquecer, né? Mas depois que a gente teve um amor, não importa de qual setor, né, emocional ou íntimo ou amizade, enfim. Depois que teve um amor ali, esse amor não vai embora. Então, você só aumenta a sua capacidade de amar. Ele só expande, ele não recolhe. Que lindo, Então, né? você não vai esquecer alguém, você vai deixar de conviver, você vai deixar de possuir, você vai deixar de, né? Então, Desapego que cansa e fala. desapego, exatamente. Então, é isso, é nutrir, né? É nutrir isso. Então, se eu preciso me desconectar de alguém, por exemplo, nesse momento, eu vou nutrir esse Ou amor de algo, né? de algo, eu vou nutrir isso que foi desenvolvido em mim, a virtude, o que fica em nós são as virtudes, né? E eu vou soltar o que é controle. O que, entende? É muito especial isso. Então, aonde é que você nutrir, a gente pode falar sobre colocar o foco, né? Exatamente. Aonde é que você está colocando o foco? Em tempos de IA, em tempos de redes sociais, a gente perde muito tempo colocando foco em vários lugares, menos na gente mesmo. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, e isso aqui é com quê de previsão, tá? O mundo está mudando mais uma vez, o jogo está virando de novo, e as pessoas que vão voar são aquelas que olham para si e que tem essa bússola desenvolvida É, dentro de mas si. Essa é a grande questão. As pessoas que vão se destacar com mais são aquelas autênticas e aquelas que conseguem se escutar e aquelas que conseguem entender que nós somos seres únicos e que cada um veio aqui performar uma coisa diferente e que juntos a gente vai criando essa engrenagem e mudando a Terra, né? Então, É, cuidado. mas a previsão do meu professor, ele acabou de ficar 15 dias fazendo uma dieta com os pajés lá na Amazônia, e ele também trouxe algumas previsões, assim, né, e ele fala, assim, que as pessoas estão justificando a IA, que não vai perder emprego, que não sei o que lá, mas vai ter um colapso de emprego, vai dar uma confusão no mundo e quem conseguir fazer a própria IA, controlar a IA, vai dominar o mundo e vai ser, tipo, o dono do planeta. Uau. Enfim, né? Então, vamos lá. Vamos estar na gente, entender que E essas é real, gente. ferramentas. Eu fui passear no parque esses dias, tinha um terreno com uma placa. Este é um lugar de teste de corte de grama. Tipo assim, os cortadores de grama já fazendo sozinho o trabalho. É real? E aí? É Aonde real. está o diferencial do seu trabalho? Na sua autenticidade, na sua bússola interna, na sua conexão consigo mesmo, porque isso aí a nenhuma tira. Não tira. O poder do ser humano de ser especial, aquele que vem do divino, isso IA nenhuma tira, né? Mas a gente precisa encontrar o nosso lugar no mundo. Então, o que que você quer sentir? Com o que que você quer se conectar agora? O que que você quer nutrir? Qual é a vida que você quer manifestar? As suas ações hoje estão alinhadas e condizentes com a vida na qual você quer criar? Não é sobre esquecer o passado, é sobre escolher não viver presa a ele. Você não é o que te aconteceu. Cada pensamento, cada emoção, cada escolha está plantando o seu amanhã. É muito o poder do autocuidado, né, Fran?
Todos os dias, todos os dias, todos os dias, a gente plantando aquilo que a gente quer ver nascer. E ó, com consistência e paciência. Eu estava falando hoje de manhã com o Henrique, é muito engraçado, né? Que às vezes na nossa empresa a gente quer um resultado assim, né? Para ontem. E a gente esquece que empresa é igual academia, é igual corpo, é igual dieta. Por que que na empresa vai ser assim? Plantei hoje, já estou colhendo hoje, né? Então, o que que vai fazer eu chegar lá daqui 6 meses com um shape maravilhoso no verão do Brasil? Eu plantar todos os dias algo hoje, agora, a semente. E isso está coerente com o que eu quero criar? Porque se a minha manifestação é ter o corpo dos sonhos, será que eu estou indo em busca desse corpo dos sonhos todos os dias? Será que as minhas ações estão condizentes com isso todos os dias? E isso é para tudo na vida, né, Fran? Às vezes a gente esqueceu que as coisas têm um processo, têm um tempo. É a natureza. Você planta a árvore, leva quanto tempo, né? Tem árvores que são menorzinhas, tem árvores centenárias, tem árvores, enfim. Até as rochas, né? Quanto tempo demorou, Uhum. né? Então vamos lá. Finalização com os 3 passos para virar a chave. Passo um: reconheça o que ainda está te prendendo. Qual dor ainda te define? Qual história você está repetindo como se fosse uma verdade imutável? Autoobservação amorosa, a prática, escrever ou verbalizar aquilo que ainda dói ou limita. Vou ajudar vocês nisso aqui. Qual é o seu grande objetivo? Aumentar o faturamento da sua empresa, ter um relacionamento, comer melhor, é, se livrar de alguns medos. Eu não sei qual é o seu objetivo, por que que você está aqui hoje. Mas vamos dizer que seu objetivo seja emagrecer até. Esse que eu dei mesmo, emagrecer até o final do ano. O que que é uma verdade imutável para você? Vou te dar um exemplo. Eu cresci escutando. Camila tem tendência para engordar. Camila tem tendência para engordar. E Camila, se comer isso aqui, o irmão pode comer tudo. Camila não pode comer porque ela tem tendência a engordar. Isso é uma verdade que implantaram em mim que se tornou imutável. Qual que é a parte boa disso tudo? Sabendo que eu tinha tendência para engordar, eu fui lá e cuidei da minha alimentação. Ponto para mim. Porque eu tenho pessoas no meu círculo íntimo que não tiveram essa tendência para engordar e hoje, aos 45 anos, estão tendo que mudar toda a alimentação. Então, o que que é uma verdade imutável? Porém, a dor que isso me causou em algum momento, por exemplo, eu era criança, eu não podia tomar um sorvete na praia. A dor eu deixo para lá. Eu trabalho essa dor. Por quê? Porque hoje eu tenho uma relação melhor com a comida. Então, se eu tenho vontade de comer um sorvete, eu não vou me culpar por isso. Eu até falo para Fran, né? Fran, deixa a criança, dá para criança, né? Eu falo isso para ela muito. Então, essa é a parte dolorida. Agora eu vou ficar porque minha mãe não me deixava comer, porque minha mãe me deu remédio para emagrecer com 10 anos de idade, porque minha mãe era ruim para mim. Não, gente, qual que é a parte boa disso tudo? Então, o que que tá me prendendo de ter o meu corpo dos sonhos daqui 6 meses? Ok, gente, já identifiquei isso aqui. Agora, eu vou escrever, verbalizar, trouxe aqui para vocês, e liberar a alimentação e encontrar a bênção escondida por trás disso. Eu sou uma pessoa que tenho consciência alimentar desde muito cedo. Ah, tá. Eu posso escolher olhar como eu sofri demais com a comida? Posso. Mas isso me trouxe hoje. Eu tenho uma relação maravilhosa com a comida. Comida E para aí mim se não me controla prejudicar, né? mais. Que daí você Exato. deixou a crença te controlar. Exato. Então é aonde eu vou colocar o meu foco? É na dor ou é na solução? É na dor ou é na bênção? Adorei essa perspectiva que a Fran trouxe. É na dor ou é na bênção? Entende? Porque eu tô vendo hoje pessoas no meu círculo íntimo que comeram tranqueira a vida inteira e agora o organismo tá, ó, as pessoas estão doentes. Doentes, e eu não. Eu tô saudável por quê? E também não é sofrido para mim, porque eu aprendi ao longo da minha vida que eu precisava comer bem, certo? E isso me nutre, né? Falando de comida, porque É o onde a exemplo da gente comida é coloca o nutrição, né? farol, né?
Aonde a É, gente coloca o farol é o momento presente. Esse é o momento presente. O momento presente é você se cuida, você está fazendo seu objetivo, não é lá o passado. é isso. O foco, o momento presente. Gente, é, como isso é ouro hoje em dia. A gente está no momento presente. Ninguém está no momento presente. E você percebe quando a pessoa não está. Posso contar, Fran? A Fran chegou esses dias para mim, totalmente fora do momento Pode. presente. Eu Eu ia dar o falei, exemplo. eu falei, essa não é Não, porque você. aqui, ó, você fala que, ó, reconheça que está te prendendo. Gente, quando a gente está no olho do furacão, é muito difícil reconhecer. Ela A Camila falava, chegou Fran, não é isso. perdidinha. Ela A chegou Camila falava perdidinha. assim, ó, não é isso. E eu falava, não é isso sim. Ela, não é isso. Fran, você é mais intensa que isso, você é mais profunda que isso. E eu, não. E ela, Fran, Volta aí para eu, tá bom, você. tá bom. É, não, não, Volta pro não, seu não. coração. Aí eu falei, Aí, agora é a puf, Fran que eu soltou. Aí eu conheço. reconheci o que estava acontecendo. É, Mas primeiro a gente luta assim, igual criança, sabe? Tipo, fica se debatendo, né? Por é, dentro. e como é poderoso, né? Quando a gente tá na presença. Cara, eu até sofri uma agressão, tá? No metrô. Não uma agressão assim, não foi muito. Não, foi uma agressão, né? Eu, eu tava nesse momento. E aí, como eu estava muito perdida, eu simplesmente levantei e fui olhar a estação, porque era a primeira vez que eu ia para esse lugar. Eu tava tão aérea que eu falei, gente, eu nem vi onde eu tô. Deixa eu levantar e ver. Fora da A hora que eu presença total. levantei e fui ver, foi na hora que parou o metrô. E um cara levantou bem na hora, só que bem na hora eu fiquei na frente dele, assim, olhando. E ele começou a berrar comigo, tipo, vamos, minha filha, não sei o que. E aí ele foi passar por trás, eu fui pra trás. Tipo, e prendi ele de novo. E ele continuou me brigando, só que era em francês. Aí, tipo, eu já tava aérea. Vou entender em francês, nem. Mas eu senti, tanto que na hora saiu, assim, um monte de lágrima do meu olho. E aí eu falei assim, nossa, preciso voltar. É engraçado, né? Porque a gente atrai esse tipo de energia quando a gente está fora da gente. É tipo, volta, volta, volta. E aí, agora ela tá entendendo que. E acho que ela nem Eu se não tava apegou. fazendo nada Porque por mal, assim, imagina. era tipo tudo no automático, né? Porque não tava na presença. Mas imagina você, porque agora eu não vou andar de metrô mais, porque agora as pessoas aqui no Canadá são péssimas, e aí você vai criando esse pensamento, daqui a pouco você está aqui de volta no Brasil. Você vai alimentando isso, vai alimentando isso, vai alimentando isso. Tem muitas pessoas, viu, gente, que eu atendo nesse lugar. Às vezes é uma visão errada que cria uma crença que te faz assim ir para um lugar totalmente diferente e te Distorce. desconectar daquilo que você precisava viver. Então, Ah, cuidado com a nossa percepção, o nosso olhar interno e com a questão da presença. ah. E aí eu Então, voltei a prestar atenção na respiração, só prestar. O ar entrando, o ar saindo, o ar olha que dica entrando, o de ar ouro, hein, saindo. galera? O ar entrando, o ar saindo. E voltei Voltou. pra vida. E dura assim, Linda. né? Meia hora, 40 minutos, graças a Deus, né? O que antes eu passava dias e semanas nessa tortura, nesse É. labirinto sem Vocês fim. podem conversar com alguém, tá, gente? Alguém que te tira realmente ali daquela energia. É, a natureza, tomar um banho, pra mim é muito bom. Banho é uma coisa assim que me ajuda muito. Dormir, pra mim também é muito bom, porque eu acordo em outra energia. Então, tirar um Eu faço cochilinho, massagem na minha cabeça, quando a minha cabeça pronto. tá a mil. Olha aí. É É, eu massagear o corpo fico até mil. de a postura da terra lá. Como é que chama? A do bebê? Da criança? Da criança. Da criança, põe a testa na terra, Testa isso no também me chão. ajuda muito. É, isso me É, ajuda muito. tem Então, que são achar várias aí o seu. ferramentas, né, que a Uhum. gente está dando aqui para vocês. Às vezes, um simples banho já te coloca de novo na energia. E Então, narrar o banho, tá? Narra o banho. Tô passando shampoo na minha cabeça, tô esfregando na minha cabeça. olha, Pra dica você de ouro. sair, pra você sair do fluxo de pensamentos. Olha aí, dica de ouro.
Então vamos lá. Libere com consciência. Você pode soltar, mas precisa decidir. Toda libertação começa com uma escolha. Então, entrou no banho, narrou o banho, escolheu soltar. A Fran fez uma escolha. Ela escolheu soltar, ela escolheu não se apegar ali naquilo que passou com ela escolheu sair daquele estado, né? E aí a gente já trouxe aqui práticas energéticas, fase de liberação. Eu escolho viver o novo, eu escolho mudar a energia, eu escolho me libertar. Identificou? É simples assim, gente. Escolha se libertar. Escolha viver o novo. Passo 3. Plante o novo com intenção. A vida responde ao que você vibra, não ao que você diz que quer. Escreva as suas novas intenções. Visualize, sinta, perguntas chaves. Quem você quer ser a partir de hoje? O que você quer sentir ao acordar todos os dias? E nutra essa intenção. A Fran trouxe sobre o Sankalpa, o poder da intenção. Vou pedir ela para trazer isso aqui para gente. Sim, o primeiro passo que a gente precisa dar é o que a gente fez lá na live. Se conectar para entender a sua intenção de lá de dentro, né? Então, fez aquele passo, vem para os outros passos. E aí, você chegou na sua intenção, é ela que vai te mover a partir de agora, né? Então, você vai acordar. Então, como é que eu vou viver hoje para eu andar com essa intenção? Para eu fazer vibrar em mim essa intenção? Porque não é quando a gente intenciona, a gente já está vibrando, gente. Não, a gente tem vida, tem história, tem passado, antepassado. Tem muita coisa aqui junto com a gente. Então eu preciso nutrir todos os dias essa intenção, eu preciso acordar com ela no coração, eu preciso organizar minha vida para que eu consiga fazer. Se for a dieta, igual a alimentação que a Camila falou, eu tenho que ter as coisas certas na minha geladeira. Como é que eu vou fazer tudo isso e só tem industrializado na minha geladeira? Sabe? É sobre isso. Decisão, intenção, ação condizente, E alegria. persistência e seguir. É um E dia alegria, depois do gente. outro. Alegria. Alegria Pronto. é o pilar, assim, olha. Porque sem humor, a gente faz as coisas com raiva. Ai, eu quero. Se você pensar na sua alimentação com raiva, ela não vai acontecer. Você tá rejeitando ela. Você tá brigando com ela. Então essa intenção não é verdadeira. Pensa nisso. Se tá te É. incomodando muito os passos, a ação, para você fazer aquilo, rever a sua intenção. Talvez Ela ela não não tá lá do seja real, coração. talvez ela não venha É, da sua alma, talvez ela não venha do seu não da coração. forma correta. Exato. Precisa algo ser visto e deixado para trás antes de começar a mover ela. É, eu queria muito trazer a questão da autorresponsabilidade aqui, e aí eu vou pedir para vocês depois descobrirem, e aí depois vocês contam para mim se vocês nasceram de parto normal ou de cesariana. É, eu carrego uma sensação no meu peito, na minha alma, na minha vida, de que alguém precisa me ajudar. Alguém precisa me tirar dali. Alguém precisa fazer um movimento para me tirar dali. E isso tem muito a ver com o seu parto, a sua forma de parto. Porque ao contrário de um parto normal, e aqui eu não estou dizendo qual é certo, qual é errado, tem o parto que você precisava, né? Que tem a ver com registros que já estavam na sua alma. Então, preste bastante atenção, porque isso me colocou em lugar de vitimização muitas vezes na minha vida, como se ninguém estivesse me olhando, e aí aumentava a minha rejeição. Então, hoje eu consigo identificar quando eu caio nesse lugar. Alguém precisa me tirar daqui, alguém precisa me tirar daqui, alguém precisa me tirar daqui, né? E isso tem muito a ver com a via de parto na qual você nasceu. Porque um bebê que nasceu de parto normal, ele trabalhou junto com a mãe para poder fazer o nascimento acontecer. Ao contrário de quem nasceu de cesárea, ao contrário de quem nasceu de fórceps. Então, não foi uma coisa muito natural. E aí a gente pode identificar, por exemplo, até padrões de procrastinação,
padrões aonde eu me encolho muitas vezes, eu não consigo ir para a vida, eu não consigo ter constância, ou eu vou até um determinado lugar, mas eu espero que uma pessoa me ajude a sair desse ponto para ir para o outro. Mas não é um lugar, gente, de construir junto, como um terapeuta, por exemplo, aonde você vai andando. É colocar a responsabilidade no terapeuta, é colocar a responsabilidade nos seus pais, é colocar a responsabilidade na sua sociedade, é colocar a responsabilidade na pessoa que você contratou para sua empresa, né? O seu marido. Então, prestem bastante atenção. É sua responsabilidade te tirar de qualquer situação. Não é a vida que vai mudar, é você que tem que mudar. Então, quem é a pessoa que você quer ser a partir de hoje? Deixa eu ver. Nasci de parto normal, mas de 7 meses. Olha, presta bem atenção, tem bastante informação aí, né? 7 meses. Será que você sabe esperar o tempo das coisas? Será que você não quer que as coisas Pronto, floresçam, bingo! é, antes do Antes do tempo, tempo. né? Presta bem atenção nisso aí, tá? Então Faz vamos boom, lá. né? Pum. É, a via de parto, gente, é uma análise simplesinha que já te traz muita informação, porque é o jeito que você chegou na Terra, né? São as primeiras conexões, as primeiras sensações. Isso tá no seu corpo e você vai carregar isso pro resto da vida. E isso eu não tô falando nem do que sua mãe sentiu, hein? Eu tô falando só da E sua você via de vê, né, parto. Cá, e você vê, né, a gente no Brasil tem uma cultura tão forte de parto cesárea, né? A gente é É, meio que mas levada para isso. E a gente tem, tipo, agora que eu moro no Canadá, eu vejo o quanto as pessoas são independentes aqui, autossuficientes. pronto. E no Brasil, o quanto a gente Depende do é muito bonito e governo, gostoso, mas a gente depende do governo, a gente depende uns dos outros, a gente é muito comunidade. é do E é muito país. bonito, eu gosto, eu tenho muito orgulho da gente, mas dá para entender, né? Dá para Pela cultura. entender. É, o Brasil, ele tem. Eu estava A escutando gente alguém considera falar, aqui frio, mas não é. É autossuficiência é mesmo. E aqui é autossuficiência. normal, você não tem que, você não pode escolher. Aqui é parto normal, ponto final. Pronto, Você exato. pode escolher se você quer no hospital, na casa de parto. A sage-femme que faz. Sage-femme é a mulher sábia que faz os partos. A parteira. A parteira. É, exatamente. É sobre isso, né? Então, cuidado, né? Se você quer romper com a bolha, porque existe, né, esse senso de coletividade, muitas vezes ligado à dependência emocional que a gente tem das nossas próprias relações, que nos impedem de dar o próximo passo. Eu atendo muitas pessoas que estão assim, a isso aqui de estourar, mas elas não têm permissão, elas não se permitem por causa disso do brasileiro, né? Ninguém solta a mão de ninguém, vamos todo mundo junto. E aí a gente vai reverberando o quê? A miséria, a pobreza, a escassez, né? E aí, quando uma pessoa desponta, quando ela fica rica, ela é o quê? Atacada, né? Então, quando ela tem que lidar com essas opiniões todas. E aí, uma coisa que eu estava falando hoje pro Henrique, estava comentando, Kathleen, sobre o NRA, né? Até lembrei de você, aonde a gente foi num grupo de networking que a Kathleen ela participa e eles te criticam na sua frente, falando que você precisa melhorar. Você tem que ter muito estômago para isso. Não é para qualquer pessoa. É uma pessoa que está querendo crescer nível hard. Por quê? Porque a crítica ela dói. Mas e aí? O que que eu vou fazer com essa crítica? Eu vou transcender essa crítica e me tornar uma pessoa melhor ou eu vou voltar para o meu buraco? E aí é isso que difere, né? As pessoas que despontam, que estão aí dizendo, colocando o seu rosto no mundo, daquelas outras pessoas que estão ali, ai, nossa, fulano me criticou, ele falou mal de mim e não sei o quê. Então, isso é nível de dependência emocional e isso é vitimismo e mimimi que o nosso próprio país colabora, né? Isso é uma crença do nosso próprio país. Ninguém desperta. Todo mundo segura a mão de todo mundo e juntos, mas não é num sentido de coletividade para avanço, é de conformismo. Então prestem bastante atenção se vocês não estão se
conectando com essa energia de conformismo, a vida é assim, vitimismo, né? Então, prestem bastante atenção nisso aí. Fran, quer falar alguma coisa? Eu vou precisar sair, cá. Ai, tá bom, eu já tô terminando. Então, ó, muitas vezes. Pode ir, meu amor. Pode ir, despede da galera aí que eu já tô Beijo, terminando. gente. Ela tem aula agora. Gratidão. Então, vamos lá. Muitas vezes a gente não manifesta a vida que a gente sonha porque a gente fica presa à vida que foi. Naida, eu vou deixar os comentários pro final, tá? Porque senão eu me perco aqui no que eu preciso apresentar para vocês. Então, muitas vezes a gente não manifesta a vida que sonha porque fica presa à vida que foi. Ou ainda por não ter a clareza sobre onde quer chegar. Então, vamos lá. O poder de manifestação do alecrim. Muitas vezes a gente pensa que para manifestar é só mentalizar ou colocar no papel. Mas a verdade é que a manifestação começa com o campo limpo e a energia alinhada. E é aqui que o alecrim impulsiona a nossa energia vibracional. Presta bem atenção, o alecrim não vai fazer milagre. É você, ele vai abrir o seu campo, mas é você que precisa, que necessita fazer esse movimento. Ele vai elevar o seu campo, mas ele vai dissolver interferências energéticas que te desconectam do seu desejo, para você voltar a acreditar no novo e impulsionar você a seguir adiante. Mas não é balcão de milagre, gente. Tudo aqui tem que ser uma via de mão dupla. Você faz, a planta te ajuda. É responsabilidade sua. Cuidado se você não está caindo naquele lugar de quem é que vai me tirar daqui, né? Que eu trouxe para vocês que eu tinha esse desejo que vinha da minha alma, né? Essa necessidade que vinha da minha alma. E isso não é do adulto, isso é da criança, isso é do bebê. Não é sobre forçar o universo, é sobre se alinhar a ele. Sabe aquele sonho que parece distante? Às vezes ele não está longe, ele só está bloqueado por dúvidas, medos e memórias que não são suas. O Alecrim diz: você está pronta. Agora, deixa eu abrir os caminhos. Então, a gente traz aqui para vocês o convite para vocês participarem do nosso programa para purificação uterina. A nossa próxima erva, ela é a Artemísia. Ela vai fortalecer a energia feminina, despertar a intuição e a conexão com a lua. Eleva a autoestima, equilibra a guerreira em mulheres muito yang e equilibra a apatia em mulheres muito yin. Lembrando, né, galera? A gente tem as duas energias dentro da gente. Afasta a depressão ocasionada por traumas passados. Olha aí que beleza. Se você está preso nas questões do passado, sem conseguir se conectar à bênção, a Artemísia também, além do alecrim, podem te ajudar. Então, a gente está sempre trazendo aqui possibilidades para vocês caminharem sozinhas. Mas se quiserem andar com a gente na nossa comunidade, a gente traz aí para vocês esse nosso programa, que são 10 dias, onde você vai vaporizar e vai liberar isso do seu corpo. Mas você não precisa esperar até o dia 10/7. Tem o Inspira Mulher, que é um programa lindíssimo para essa época agora, de lua nova em Câncer. É maravilhoso, porque está trabalhando a energia feminina, faz você se conectar com o seu corpo, com a sua intuição, com a sua ancestralidade, com você mesmo. Como a gente trouxe aqui, em épocas de IA. Em épocas de confusão mental por causa de excesso de estímulos, quem está em si está na frente. Não se esqueçam disso. 5 minutos por dia. Nutra a sua Deus interior, nutra a sua sabedoria interior, e isso qualquer mulher tem, gente. Basta a gente querer conectar e se nutrir. Por que é que a gente traz isso aqui agora para vocês? O útero é a nossa primeira casa. Trouxe aqui para vocês as vias de parto de uma forma muito simples, como isso influencia. Então, o útero é a nossa primeira casa, é aonde está a morada da nossa energia vital, é o nosso centro de poder, é a matriz da vida. Eu vou propor um exercício para vocês. Começa a conversar com o útero de vocês. O que que você quer criar hoje?
que você quer me dizer? O útero é um portal poderosíssimo que forma cabelinho, mãozinha, pezinha. Ele pode formar uma nova vida para você. Mas para isso você precisa de quê? Intenção, desapego ao passado, ações conscientes, sair do vitimismo, todos os dias plantar aquilo que você quer ver colher na próxima lua. É isso, meus amores. Naida, se você quiser escrever para mim, porque eu preciso liberar as pessoas aqui, Eu prefiro falar. Escrever. pode ser rapidinho? Porque essa live ela tem um horário para terminar e eu já passei já tem 4 minutos que eu passei, mas se puder ser Não, rapidinho. é fácil falar, né? Aí a gente Como é que é? pode falar. Não, a gente pode falar? A intenção da live é, é, é diferente do programa de revitalização e cura. A intenção da live é muito mais expositiva do que de compartilhamento, né? Acho que uma coisa ou outra, como você vê que as meninas elas trazem aqui no próprio chat. Então, se você puder compartilhar, com certeza estou aqui para te escutar, mas de forma sucinta e rapidinho. Não, eu só quero. Vou tentar, né? Porque eu sou meio prolixa, né? Mas assim, para mim, eu consegui descobrir, né, no tempo, aos poucos, né, eu fui começando a descobrir o espaço onde eu estava, né, como é que eu estava me posicionando e entendendo que essa maneira como a gente se prende não é algo fácil de você identificar, né? Eu não acho que é algo fácil. E eu acho que isso é para quem já entendeu que está presa, que muitas vezes você não pensa que está presa, você pensa que essa forma é uma forma melhor. Então, eu acho que eu acho que se tinha eu acho que é interessante colocar isso, porque muitas vezes a pessoa não identifica essa sua prisão. Depois você vai entendendo que o medo que você tem de soltar, porque essa liberdade também te dá uma responsabilidade, então existe o medo. Então eu vejo que são etapas, eu vejo dessa forma, para depois você chegar à libertação, entende? Então essa é uma experiência, assim, quer dizer, que de repente você colocar, faça isso, faça aquilo, mas a pessoa está lá no estágio embrionário, como eu fiquei, muitas vezes não querendo me libertar e sem saber que eu não queria, Mas porque é também parte do tem. processo, né? Eu acho que a ideia das lives aqui não é trazer cura. A ideia das lives é trazer informação, né? Para que vocês se auto-observem e identifiquem aonde é que vocês estão. E a gente também oferece a mão aí, né, gente, a nossa consultoria para poder ajudar vocês a sair desses processos. Mas o passo a passo aqui é para que a pessoa identifique, e a gente não está aqui dizendo que é fácil. A gente está aqui dizendo que é processo. Tudo na vida é processo, constância e todos os dias fazendo um pouquinho, se olhando, se olhando, se olhando. Você vai ver que lá no final você vai ter o resultado que você gostaria. Então, o que eu coloco aqui para vocês é: coloque como intenção se escutar, coloque como intenção se identificar, coloque como intenção para vocês na lua nova. Não se esqueçam, porque agora vocês vão sair daqui e vão fazer esse trabalho de intenção, estar em você. Estar na presença, vocês vão ver que muda tudo. E o próprio universo vai trazendo informações, vai trazendo informações, vai trazendo informações, e aos poucos a gente vai conseguindo aí sair desse lugar de vitimismo e indo para um lugar de autorresponsabilidade. Obrigada, pessoal. Muito obrigada por estarem aqui. Essa live vai ficar gravada. Se vocês sentirem, acessem mais uma vez. Eu sei que é muita informação em uma hora só, mas a questão aqui é como a lua nova, né? Plantar novas sementes para vocês irem desbravando todo esse conhecimento que a gente trouxe aqui para vocês aos poucos, com consciência, com cuidado, com amor e com autorresponsabilidade. Um beijo, gratidão. Preencher o formulário, né? Tem um formulário que a gente preencheu.
que você pediu para a gente preencher. Ah, sim, isso é outra coisa, meu amor. Tá bom? Depois eu converso com você no privado sobre. Um beijo, pessoal. Obrigadão. Tchau, tchau. Uhum, sim. Peraí.